Fala galera, vamos que vamos! Começando aqui mais um Quarentena Talk Show. Hoje nós vamos entrevistar um amigo meu, Guilherme Rocha. E vamos aí, Mariana já tá na área. Vou dar aqui uma cena, peraí que eu vou só acender a luz ali, galera. E vamos que vamos! Galera já vem chegando aí, ó. Zé Vitor tá na área. Só esperar o Gui entrar. Hoje nós vamos falar aqui a respeito, né, da vida do Guilherme, cara. Fazer uma entrevista aí com ele. É um cara que é meu amigo desde a infância, né? A gente estudou junto desde sempre. Ele já tá na área aí. Eu vou chamar ele aqui. Vamos. Gui, só aceitar aí, mano. Então, na realidade, dentro dessa proposta nossa, né? Tá aí, olha lá, ó. Pelicano na Ó, área, como sempre. ó. Vamos que vamos. E aí? Fala, Gui, beleza, meu querido? Beleza, e você? Bom demais. Porra, tranquilidade. É, Tava falando aqui com o pessoal, né? A gente, na realidade, deve ter aí uns 30 anos de amizade ou mais. Né? Estudamos Aham. junto desde o maternal, né? Até ali mais ou menos o primeiro ano quando eu saí. Mas a amizade continua, né? Estamos juntos aí sempre. E eu lembro Aham. até quando a gente era pequeno, mano, se juntava na casa do Antônio, juntava na casa da galera, fazia música, fazia o caralho a quatro. E Antônio aí sempre, Mataruco. né, Mataruco, esse aí mesmo, orelhinha, né? E esse dia quem veio me seguir aqui, acho que estava seguindo você, Leandro Iagome, tá na área aí, Leandro contador de Agostinho. história. Esse é Bom, gente. qual que é a ideia? Isso é um programa nosso de um talk show, né? Um programa de entrevista. E eu vou trazendo aí todo domingo uma pessoa diferente, mas tendo uma ênfase assim mais para a galera que são meus seguidores aí, né? De mais aluno, né? Falando de vestibular. Semana passada a gente falou fazer medicina na Argentina, fora do país e tal. Mas qual que é a ideia, né? Eu penso assim, Gui, você Hum. começar falando para a gente, né? Por exemplo, no seu ensino médio, né? Quando você estava ali no terceiro ano, você Certo. vislumbrava que sua vida ia seguir para esse lado, cara, de criação e tudo mais. O que você pensava no terceiro ano? Qual que era a sua cabeça? Então, hoje em dia eu vejo que eu sabia o que eu queria, mas na época eu não sabia que eu sabia, entende? Tipo, Uhum. todo ano a gente só esperava a FECIART, que era a feira, né, das artes, e o Interclasse, ou seja, futebol e arte. Então, Acabou. hoje eu ainda só penso nisso. Então, no fim das contas, o que a gente sempre fez na escola é o que a gente sempre quis fazer. Acredito que você também, a gente é bem parecido. E foi o Exato. que caminhou. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, mas não exatamente onde. Eu sabia que eu queria trabalhar com humor também. Então, publicidade era o caminho mais prático para eu chegar nisso. Ótimo. E aí, cara, fala pra galera aí como é que foi sua faculdade, né? Você formou em quê? Foi para São Paulo, né? E como é que foi essa fase aí da sua vida? Eu formei em publicidade no Mackenzie, né? Aí o Mackenzie são 4 anos. E aí, os 2 primeiros anos a gente faz o básico, né? O conhecimento geral, assim, da área. E aí depois você escolhe ou criação ou marketing. Aí eu fui para criação. E no fim das contas, assim, tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Na época eu já estava estagiando também em rádio já. E já tinha uma noção de que era isso que eu queria, mas nunca foi tão assertivo assim como eu esperava que seria, né? Então, tipo, de todos os meus amigos, muitos foram para o marketing, muitos para a criação, mas o que eu faço hoje, que é escrever, criar, enfim, tem tudo a ver com o que eu formei. E isso, Gui, a faculdade ela te dava uma base assim quando você fala em criação, porque me parece, né, pelo que a gente conversava sempre, que isso era uma coisa mais sua, entendeu? Né, você tem esse lado seu de criar, que a gente igual a gente comentou aqui, que a gente sempre tentava fazer isso, quando junta a galera, né? A gente sempre tá lá no Uhum. meio da palhaçada. Ou a faculdade ela te dá esse embasamento, ou isso é mais parte de você? Eu acho que é um pouquinho dos dois, Lucas, porque o ambiente da faculdade, ele faz com que você abra um pouco a cabeça, entende? Então, tem muitas Uhum. matérias que, assim, muita gente da sala, por exemplo, vai falar, putz, o que tá rolando nessa aula aqui que a gente está perdendo tempo? Mas não é. A gente estava ali pensando em coisas que normalmente a gente não pensaria. Então, tipo, vendo objetos, vendo situações e tentando criar algo além daquilo.
que eu acho que isso, assim, no frigir dos ovos aí todos, ele acaba sendo 100% do que a gente faz, né? Porque é você olhar algo e dali criar situações. E eu acho que a faculdade ajuda muito, sim, Lucas. Mas no fim das contas é o aluno que vai fazer ela rolar ou não, de acordo com o que ele vive, né? Com o que ele expressa. Se eu não gostasse de criar, se eu não gostasse de ficar pensando nisso 100% do meu tempo, não adiantaria nada, eu acharia um saco, entendeu? Isso aí eu falo muito com a galera, assim, com meus alunos, isso, que a faculdade, ela também te mostra o caminho que você vai seguir. Do mesmo jeito que, às vezes, tem muita gente que está fazendo uma coisa e fala assim, nossa, mano, isso aqui não tem nada a ver com o que eu achava. Você se descobriu na faculdade também, igual você falou, né, que já tinha mais ou menos uma ideia, né, mano, de como seria, e a Aham. faculdade foi uma possibilidade de você trabalhar. Mas, Isso. assim, puxando aí um assunto aí dentro da faculdade, né, quando você começou lá na faculdade e aí de repente veio a possibilidade de cantar, né? Uma banda, fez uma banda com seus amigos de facul. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi, cara, essa experiência pra você. Então, na verdade, surgiu no fim da facul, porque foi no churrasco de formatura que a gente cantou pela primeira vez, né? A gente Era o sempre Belo gostou Trio, né? Belo Trio. Sempre gostou de música sertaneja, mas ninguém fazia música. A gente só zoava. E aí a gente, como eu trabalhava na rádio, sempre tinha essa ligação com programas de música e tal. E aí deu a ideia da gente fazer, eu, o Edson e o Turcão, gravar uma música. Mas assim, cara, sem noção de nada. O Turcão chegou para ensaiar com um bongozinho de plástico da irmã dele. Ele achava que era um instrumento aquilo, valendo, entendeu? Então, tipo, a galera não tinha noção nenhuma. Então a gente foi e pediu para cantar 3 músicas no churrasco de formatura, né? E cantamos, né? Só que aí era tiro certo, porque era só os amigos lá. E aí Lógico. a gente empolgou, a gente deixou. Mas aí vocês não tinham gravado nada ainda, não. Vocês não tinham uma música Imagina, de vocês, nada, né? Foi nas imagina. músicas da galera. É. Né? Eu agora tô aí Demorou nessa pra vibe decorar. também. Fiz uma música aí esses tempos, entendeu? Para ver Aham. o que que dá. É legal, cara, porque, né, não, a gente gosta disso. Lógico. Mas, por exemplo, você é um cara, né, que aí, pegando, depois que você formou, então, aí vocês começaram, o Turcão saiu, né, mano, ficou mais nos bastidores, aí eu sei o Aham. Edson falou, agora nós vamos brilhar. Conta pra É. nós aí como é que foi essa trajetória aí do GB, Guilherme Então, Brasil. o Turcão, assim, com 2, 3 ensaios, ele percebeu que ele não queria, não sabia. Só que a gente também não sabia. O que mais sabia era o Edinho, na verdade, porque ele já tocava violão e tal. Mas aí a gente, o JP, que era um outro amigo nosso também, já conseguiu um show pra gente numa festa junina. A gente não sabia cantar 2 músicas direito, a gente teve que cantar 3 horas. Tipo, em uma semana tivemos que tirar tudo. O Feuzinho foi, cara, uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida inteira. A gente não Ué, sabia mas letra vale. nenhuma, errando tudo errado. Mas a gente gostava. Acho que nesse lance da música também, sempre teve a ver com o meu lado de criação. Assim, eu sempre queria criar alguma situação nova para poder fazer. E aí a gente começou a tocar nos barzinhos, começou a tocar no Mackenzie, aqui no Azaleia, né? Depois de formados já. E aí as coisas começaram a melhorar. O barzinho começou a encher. A gente viu que a molecada tava gostando e tal, que a gente fazia zoeira e tal, a gente não ficava com muita frescura. Era tipo, todo mundo subia no palco, era meio que o show de todo mundo lá ir lá cantar. E aí a Uhum. gente ficou animado, começamos a tocar em barzinho, começamos a tocar em formatura, em festas mais legais, assim, começamos a tocar na Woods, começamos a tocar em casas legais. E aí com o tempo a gente foi tentando profissionalizar. Chegamos a gravar um DVD, um mês É depois o isso DVD aí. acabou a dupla. E foi isso. Eu tenho também um episódio dos clipes, né, cara? Chegaram a lançar alguns clipes e tal, mas por que você acha que deu errado? O Edson também saiu, né, mano? Foi pra Europa, Então, né? E aí acabou mudando. eu acho que assim, eu não sei se deu errado, porque a gente, É. a gente fez até onde a gente sentiu que tava. A gente chegou a um ponto que ou a gente fazia 100% aquilo, ou não dava para Uhum. conciliar. Porque o Entendi. Edinho também, o pai dele tem pousada no interior, ele foi ajudar o pai dele. E aí chega um ponto que você começa a fazer alguns investimentos na carreira, que ou você se dedica 100% para aqueles investimentos, ou você perde ali e perde aqui. Beleza, a Vi rindo aqui atrás. Ó. Ou você dá um oi. Oi, Tudo Lucão. bom? Beleza. E aí ou você perde tempo, né, ou dinheiro. E aí a gente falou, meu, a gente não vai conseguir segurar o tranco. Ou a gente vai ou não vai. E aí acabamos
tipo, dando um tempo. Mas, assim, eu tenho saudade pra caramba. É bom demais, cara. E igual também, é uma coisa que ajuda a criar, igual você falou, pô. Porque querendo ou não, vocês chegaram a escrever música, entendeu? Chamou a galera, Aham. os amigos. Acaba, eu não sei, não é? Eu não tenho essa visão porque eu não tava muito aí, velho, perto de vocês. Eu tava aqui em Minas. Mas, pô, a galera participando do clipe, né? É, Fabião foi legal Trolha pra lá. caramba. Cara, isso é muito bom, porque acaba sendo uma coisa da gente. Mas o. Aí depois, vocês ficaram quanto tempo mais ou menos com o Guilherme Brasil? Deu uns A gente dois ficou anos? 7 anos com a dupla. Foram Né? 7 anos, é. E aí a gente chegou, depois eu cheguei a fazer uns shows sozinho, fiz uns casamentos, umas formas, achei legal pra caramba. E aí, pelo meu lado de Pandemia, né? roteirista, eu não consegui ter tempo para conciliar os dois e acabei dando um tempo. Mas eu tenho vontade de voltar a tocar assim, tem um Eu monte ia de falar música isso agora. para soltar e tal, enfim. É uma coisa que nunca sai da gente, né? E ajuda muito, né, Gui, assim, pra. Até no lado do humor, assim, por exemplo, muita paródia, né? Muita coisa, é mais fácil, né? Ah, Você pode tentar encaixar, entendeu? Bom, aham. mas aí, Cara, né? ô Lu, eu tô Ah, olhando os comentários aqui, cara. é, O Leandrão, que tá comentando Leandro, aí, foi padre, cara. Então, tipo, isso é muito uma coisa que deu certo, entendeu? né? A gente fez um advogado virar um padre num clipe. Foi legal, olha lá. Olha lá, falou, tocou no casamento lá dele, lá em Araçatuba. E aí, tirando isso tudo, o que que foi de bom? Vitorinha, né? Vitorinha apareceu num desses shows aí, ó, não aguentou. Lá Não naquela aguentou. cantoria, falou, meu Eu vou Deus, tirar é ele ele do que eu... palco, que ele canta mal pra caramba, vou tirar ele logo. Vou ajudar a Ó, turma com. aqui, essas músicas ainda tem, mano, no YouTube, tem isso aí, ou vocês deram um jeito de Então, se tirar tem fora? acabando a live, eu vou pôr no privado aqui. É isso, eu vou ver se eu dou uma divulgada aqui também. Eu lembro que quando eu tava longe, e eu tentava participar, mano, porque eu não queria ficar fora disso tudo. E eu tentava tirar as músicas aqui no violão, entendeu? Era Aham. legal. Bom, Gui, mas aí o negócio é o seguinte, isso daí já foi no final da faculdade, né? E aí você falou que chegou um momento que você começou a estagiar lá na Mix. Eu lembro uma vez até num Réveillon que a gente passou aí, né? Que Aham. fomos, acabamos indo pro Guarujá, né, e tal. Leandrão e o sogro dele, né, na época, hoje também, foi Você correr veio, uma maratona e você ficamos veio por com aí, três né? cuecas pra cá, né? É. Mas aí, como é que foi essa história sua com a Mix, mano, com a rádio? Como é que você chegou lá? Como é que você conseguiu esse estágio? E o que que você fazia lá? No terceiro semestre do Mackenzie, eu consegui um estágio na Mix. E aí eu comecei a estagiar, eu decupava as fitas dos... Tinha a Mix TV, né, na época. E aí tinha uns blocos, assim, da programação que entravam os gols da rodada. Então eu decupava as fitas, então eu escrevia o que acontecia. Então, por exemplo, Robinho pegou pela direita, cruzou e Rob Entendi. gol, entrou e fazendo 1-0 pro Santos. Eu escrevia essas coisas, eu achava demais. Ficava assistindo o gol e escrevendo. E aí depois eu Que fui é o para que você rádio, falou, né? depois de um tempo. E aí eu comecei a fazer o Guilhotina, que era um game de perguntas e respostas. E aí eu tinha que ligar para os ouvintes tinham que fazer parte do game. E aí eu ficava meio que nessa produção, escrevendo as perguntas e organizando. Também adorava. E aí foi nesse processo. Eu fui estagiando e depois do Guilhotina teve o Cadeira Elétrica, que era um outro jogo também. E aí depois disso eu comecei a me envolver com os programas de humor, que é o que eu queria trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com o programa do Moção, não sei se você sabe o programa do Moção, que ele faz os trotes e tal. Uhum. E aí tinha outros programas, a gente ia sempre que pintava os programas, a gente ia fazendo. E em um desses momentos aí, o look foi de Jackson 5 no Jô, lembra de Motoboy? Uhum. Lembro, boa demais a entrevista. E a gente achou demais, o Vika, que era meu chefe na época, ligou e marcou um piloto pro Luke ir lá fazer na rádio. E aí a gente gravou o piloto e como foi isso foi em 2007. Então, tipo, faltava um ano para eu me formar e 2 anos que eu já tava na Mix, entendeu? Bom demais. Valeu, Uma coisa que valeu, Boca. Boca falou que eu tô a galera cabeludo. tá em peso aí, os pelicanos aí na área. Mas Acharam que eu ia ficar careca na cidade aí, ó. uma coisa, cara, que eu acho legal, assim, né, para falar com pelo menos os alunos que estão vendo, né, é que o estágio, né, ele te leva, assim, não sei qual que é a ideia, se você sentiu isso ou não, mas às vezes a gente fica meio perdido, né, na faculdade. Fala, cara, o que que eu tô fazendo aqui, entendeu? Eu não vou aplicar isso em nada. E aí quando você cai Aham. num estágio, alguma coisa assim,
você começa a mexer com aquilo, e aí começa a criar. Igual você falou que sempre, né, queria trabalhar com humor e tal. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, põe o pé lá dentro, entendeu? Ah, os caras chamaram assim, ó, Guilherme, você vai vir aqui, cara, você vai mexer primeiro com um esporte, né, que seja, que Uhum. também para você é uma coisa que você gosta também, apesar de ser São Aham. Paulino, né? Mas é o que eu Qual o falo com ele problema? sempre, põe o pé lá dentro, mano. Põe o pé lá dentro que depois você vai criando as possibilidades. Eu, quando comecei a dar aula, eu sempre quis dar aula também, mas hoje eu me vejo um pouco assim. Eu usei talvez muito a sala de aula como um palco, entendeu? Durante muito tempo a sala de aula para mim era assim, ah, dava química ali como pretexto, entendeu? Gosto do Uhum. que eu faço, entendeu? Mas aí, pô, testava minhas piadas, testava meu humor, que eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. E você acha que, assim, depois da Mix, ou durante, né, esse processo, ali que você começou a ver que você queria o humor mesmo, ou só acabou consolidando o que você já vinha pensando? Então, Lucas, eu acho que eu sempre quis, na verdade, trabalhar com humor, cara. Acho que você sabe, desde o começo Uhum. da escola mesmo, a gente sempre fazia coisas pensando nisso, mesmo que a gente fosse passar vergonha lá na frente e tal. Agora era A fazer os gente, outros rindo. cara, e mesmo se fosse duas pessoas rindo, interessa. Se as outras 18 estão achando ruim. A gente ia lá e fazia, cara. A gente vestia de Drácula, de Mamonas, fazia as coisas. Então, eu acho que Olha. assim, eu acabei vindo para essa área muito por eu não ficar muito preocupado em ir para ela, entende? Aham. Como estava sempre em mim, as coisas foram acontecendo e caminhou para eu estar nisso porque eu sempre pensei em estar nisso, entende? Então, eu não me vejo assim, não fazendo humor até, mano, até o fim da vida, porque acho que deixa tudo tão mais leve, né, cara? Você sabe? Acho que E eu, você mesmo sempre teve vontade de estar na frente das pessoas para se apresentar de alguma maneira e é você isso aí. sempre usou do humor para poder dar aula, para poder, enfim, de qualquer tipo de coisa que você fizesse, você também estava nessa pegada. Usa como um pretexto, né? É. Eu tô vendo aqui Marcinho, aqui, ó, os boleiros tudo na área aí, galera da época da BB, os caras tão velhos já igual nós. Mas, O ô, Marcinho, Guilherme, falando aí, o né? Marcinho, ele esses dias comentou comigo que ele falou que eu fui o melhor meio esquerdo amador que ele já viu jogar. Queria que ele só É, né? confirmasse aqui. E ó, o pessoal tá aí na zoeira, mano, mas o cara joga bola, tá? Não chega assim ao meu talento futebolístico, mas até conhece. Mas, ô, Guilherme, você tava falando aí do humor, né, cara, que é legal fazer humor, e uma das coisas assim, você foi um cara que sempre me incentivou nisso. Pô, você tem que começar, cara, abre seu canal no YouTube, faz alguma coisa, tal, 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 e eu sempre fiquei enrolando, né? Uhum. Mas por quê? Porque eu tinha muito medo do seguinte: uma coisa é a gente fazer graça pra gente, né? Que é muito mais fácil. Por exemplo, juntou os amigos, mano, a gente vai rir o tempo inteiro. Agora, esse negócio de fazer graça para outras pessoas. E não é fazer graça, né? A gente fala fazer graça, mas assim, hoje em dia, cara, você como roteirista, quando vai escrever, tem muita coisa também em cima, cara, que a gente tem que controlar. Uma piada que eu vou fazer com você, por exemplo, né? Eu não vou Nossa. fazer para todo mundo assistir, entendeu? O Aham. que você Aham. acha em relação a isso? É mais fácil ou você acha mais difícil hoje? Então, porque para piada, né, você sempre tem que ter um contexto para você depois fazer a pessoa rir. Então, quando você tá em um contexto, por exemplo, se você tá entre a gente, você sabe o que a gente acha engraçado, você sabe que as nossas referências são as mesmas. Então, a chance daquela piada que você vai fazer é muito maior rolar do que com alguém que você nunca viu. Porque você tem que fazer aquela pessoa que você nunca viu entrar no seu assunto, entender onde você quer chegar e dar um susto nela para fazer ela rir. Então, é outra coisa fazer piada Uhum. entre os amigos e fazer piada para outras pessoas, sem contar que você sabe, a pessoa vai com a sua cara ou não. Assim, Exatamente. em 3, 5 segundos, se você não conseguiu fazer ela se conectar com você, dificilmente você vai conseguir puxá-la de volta. A não ser que você Uhum. entre num assunto que seja muito do contexto dela, para ela se sentir de novo parte daquilo e rir. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil você fazer piada para pessoas que você não conhece, eu acho que você tem que fazer porque é um desafio. E se você faz para os seus amigos e eles acham graça, já é um puta de um parâmetro, eu acho. E dando certo, né, cara, o negócio é continuar. Agora, dentro desse contexto de criar, né, o humor, cara, né, igual você fala aí lá, boa, meu 10, ó, Marcinho. Dentro desse contexto, mano, de você criar a piada, como é que é a sua rotina, cara? Como é que é? Eu sei que você tem uns aplicativinhos aí, pô, às vezes a piada vem na cabeça, você já escreve ela mais ou menos, ou você tem uma coisa assim, ó, não, cara, eu tenho
toda terça-feira à noite, por exemplo, eu tenho que sentar e criar, ou é uma coisa que vem mais em observar o Não, dia a dia? eu fico o dia inteiro anotando o que eu vejo em bloco de notas e pensando em situações para aquilo virar piada, entendeu? Na verdade, fico anotando argumentos, né? Porque o mais difícil é achar um tema em que eu faria você rir e uma pessoa que eu não tenho nem noção do que vai entender o que eu falar também rir. Então, achar esse tema em que eu vá conseguir conectar vocês dois é o mais difícil do que eu ficar fazendo piadas, tipo, muito genéricas, entende? Então, eu fico Uhum. anotando esses argumentos. Normalmente, quando a piada já vem na sequência, eu também já anoto ela, mas eu não paro de anotar, porque quando eu vou sentar para escrever, quando surge algum trabalho, uma gravação, uma situação, eu só pego aqueles blocos todos, organizo eles e vejo o que eu consigo encaixar naquela gravação, entendeu? Para É, mim funciona. tá, até meu pai falou aqui, ó, que só dava aula séria, né? Seu cunhado aí falou que você tem que entrar pro stand-up, né? Já passou da hora já. É, Mas, igual puxando esse assunto de stand-up, né? Eu tentei, velho, de muito que você me encheu o saco muitas vezes, eu no final do ano passado fiz um stand-up. Stand-up mesmo, não tinha nada de ah, química. Era igual você falou, né? Parecia uma possibilidade nesses aulão de final de ano que tem no Enem. E aí, uma das coisas que eu lembro, que você me mostrou uma vez, aquele bloco de notas, eu fui só colocando mais ou menos a piada. O que eu sinto dificuldade, e aí você, né, até para dar uma esclarecida para a galera, é em criar o texto em si. Porque você tem ali, eu vejo que algumas coisas que eu fiz saiu muito na hora, cara. aham, Eu não tinha feito o punch, eu não tinha feito a piada, eu sabia o enredo e fui lá para ver se dava certo. Porque o que a gente vê, e você que trabalha nessa área, né? Muitos humoristas parece que aquilo ali é uma coisa que o cara tá criando na hora. Mas não é, uhum. entendeu? Aquilo o cara já Nunca é. fez 40 vezes, entendeu? E para mim, o que, que eu fiz depois disso? Peguei meus vídeos, ia vendo as piadas que dava certo, e ia tentando escrever um texto em cima. Essa parte de criar o texto, né? Porque, igual você falou, você tem os tópicos, né? E o Aham. criar o texto é mais difícil. Você fala assim, dá liga ao Para mim, texto? para mim é a parte mais, não fácil, né? Mas eu acho menos difícil porque eu já tô naquele ambiente. Então, por Uhum. exemplo, se eu anotei lá que eu vou fazer algo sobre banheiro na hora, sei lá, um banheiro masculino. Eu já começo a pensar em situações que acontecem durante o banho e para mim escrever as piadas fica mais fácil, fica mais automático. Porque para escrever a Uhum. piada ela é dividida em dois, né? Tá ligado? Tem o Uhum. setup e o punch. Então, setup, tipo, qualquer piada, qualquer meme, é como se, tipo, em um meme você visse ali a primeira frase em cima fosse o setup e o punch é o final. Tipo, ele te coloca no assunto e faz você rir, coloca no assunto e faz você rir. Se você for direto pro punch, ninguém vai entender o que você está falando. Se você ficar só no setup, você sabia que banheiro é engraçado? Você sabia que cair na É, rua é engraçado? Não, não vai demora tendo piada. muito. Você tem que falar o porquê que você jogou aquele assunto. E aí, esses punches, lógico, que é só com teste, cara. Então, essa insegurança que você tem, na verdade, assim, todos têm. E você teria que fazer o quê? Fazer ela 1000 vezes até você É isso encontrar. aí. Porque tem vezes que você vai falar uma frase, ninguém vai rir de 500 pessoas. Você vai falar depois a mesma frase de um jeito diferente, todas vão rir. Aí você fala, cara, não é possível. Aí você vai ter que fazer ela a terceira vez, porque você não vai saber se é a plateia, se é você, se você começou o show pior ou melhor do que a semana passada, você nunca vai saber, porque não tem uma fórmula. Então, esse processo de... Eu acho o stand-up uma arte, assim, cara, ela é dificílima de fazer. Porque você tem que defender, assim, que você tá certo, no que é real, aquilo que você tá pensando, e ainda fazer com que as pessoas achem graça e já tenham vivido, assim, ou conhecido aquela situação, entendeu? É difícil demais, cara. Eu sou um cara que eu penso muito assim, eu vejo muito que talvez a improvisação, né, que é uma coisa também difícil de fazer, mas talvez ela encaixa mais, entende? Quando eu tento me ver, às vezes as piadas que eu faço que costumam ser mais engraçadas, né, são coisas que vêm na improvisação. Tanto que nesse meu stand-up que eu fiz, eu tinha lá o meu texto, tal. Mas as duas piadas, assim, que foi mais engraçada, foi que saiu na hora. Aconteceu alguma coisa lá que eu, saiu e o povo riu, aplaudiu e foi legal. Porque eles É, perceberam que foi natural, né? exato, entendeu? Porque é igual você fala, você para mim, né? Não sei se eu estou errado, você me corrige. Você é um cara mais da criação do texto, mas você já fez algum stand-up na sua vida? Você já foi lá para Não, frente do palco?
isso, às vezes isso pesa, entendeu? Porque você Total, criar o total. texto é legal. É, criar o texto, para mim, é o difícil, entendeu? Por isso Uhum. que, às vezes, eu penso que é difícil demais, igual você falou, não é? Tem gente que acha que stand-up é só fazer graça. Era mais fácil na nossa época, que era só saber as piadas, lembra disso? Eu sabia uma piada, mano. Eu contava a piada, fazia uma gracinha em cima da piada, era muito mais fácil. Só Aham. que, né, não sei se é. Você não pensa, Gui, em fazer stand-up, não? Pegando aí que seu cunhado falou? Você não. Ah, cara, eu acho, tudo eu acho legal, Lucas. Sinceramente, tudo que envolve humor, música, criação, eu acho legal. Eu não digo que eu não faria, mas nunca Seu aconteceu de eu Avelino aí na fazer. área. Seu Hã? Avelino entrou na área. Seu Avelino. Ah lá, Ele Night. Esse aí é stand-up, viu? É, né? Então, Essa mas galera do stand-up antigo. Vai. respondendo o que você falou, são coisas diferentes. O criar o texto e fazer, por mais que quem vá, por exemplo, se a gente cria juntos um texto, você vai lá subir para fazer, a coisa se dividiu. A partir do momento que você entrou no palco, é outro assunto, não é mais o texto. É como você vai entregar aquele texto, né, Lucas? É como se, por exemplo, você colocasse um advogado ou um promotor para uma audiência, você entrega para ele a situação em que você imagina que ele tenha que defender. Mas na hora, se ele não conectar as pessoas com a defesa dele, não adianta, cara. Não adianta nada. Vão ter vezes, por exemplo, que você se sente seguro no improviso, porque com certeza, antes e depois do improviso, você tinha um texto. Porque se você É, ficar só no improviso, você fica maluco, porque você fala, cara, fica o que maluco. eu faço agora? Eu acho que É, você consegue entender exatamente o que um stand-up com começo, meio e fim de riso rola na sua aula. Porque você já deu essa exato. aula milhões de É vezes e isso fala, cara, mesmo. tem piadas que você deve tirar da sua sala, da sua aula que você sabe que vai ser engraçada, e você Exatamente. fala, mas eu É. cansei dela. Ou Porque seja, já você já testou testou. várias vezes, né? E aí o humorista sempre fica nesse meio termo. Né? O cara testa, a hora que ele acerta, ele cansa, aí ele quer trocar. Então fica esse vai e vem sempre, cara. Eu, às vezes, né, pegando um gancho no que você está falando, né, eu tenho muita piada criada em cima da química, porque é o que eu dou aula para tentar chamar os meninos, né, para aquilo ali. E já tem umas assim que eu já sei, entendeu? Eu vejo a aula que eu vou dar pela piada. Falo assim, nossa, mano, a próxima aula essa piada vai ser essa daqui. Que eu já sei que vai dar certo, entendeu? Uhum. Mas pegando essa época agora da quarentena, mano, da pandemia aí, como é que vocês estão fazendo? Tá? Você tem produzido alguma coisa? Tem criado? Ou tá Então, mais parado um pouco? não, a gente tem gravado não com a mesma frequência, mas quando a gente tem saído para gravar, a gente tem gravado mais vídeos. Então, com o lance da pandemia, os motoboys estão meio que salvando a situação toda aqui, estão entregando tudo, né? Eu vi esse videozinho. Então, aí o motoboy, que é o Jackson, se tornou algo que a gente tem que falar sobre isso agora. Então, a gente começou a fazer alguns vídeos com ele e estão indo muito bem. Quem não viu aí, dá uma olhada no canal do Luke lá, YouTube, Marco Luke. Os dois últimos vídeos do Jackson 5 falam disso e tá indo muito bem, cara. Então, a gente tem gravado, assim, sempre de máscara, né, tudo, mas a gente tem gravado uma vez por semana, e a gente grava 2, 3, aí depois eu fico editando e criando as novas situações. Porque o YouTube também não dá para você sair gravando e postando, porque você tem que entender o que a galera espera que você poste, entendeu? Então, senão você meio que perde tempo. Então, se você vai vendo que alguns conteúdos, hã? Se você vê que alguns conteúdos a galera tá absorvendo mais, você tem que ir para cima deles, enfim, fazendo essa ponte aí. Bom, E aí, é, Vorga, tá lá. ó, Eu já tenho, já quem tenho quiser ver meu cunhado aí, ó, futuro nutricionista, faz supino com galão d'água, vai lá no Instagram dele que ele é monstro. Ô, Guilhermão, o negócio é o seguinte. E aí, cara, hoje, qual que, se eu te perguntasse assim, ó, ô, você é o quê? Qual que é a sua profissão? Você fala o quê? Roteirista? Não sei, cara. É isso, Não, isso eu gosto da sim, resposta. sim, não, sim, eu sou roteirista e faria o resto da minha vida. Mas eu me condicionei a não me prender a isso, entendeu? É isso. É a mesma coisa. Eu nunca chegaria para você e falaria que você é professor. Por mais que você ache que você é professor. Você é professor, você é um cara do stand-up, você é um cara que pode apresentar um talk show que você está apresentando, você pode ter um podcast, você pode. Eu acho que eu me sinto à Abriu o vontade leque, né? criando. Então, assim, Lucas, eu posso, se eu quiser já, e eu tenho vontade de voltar a cantar, voltar a mostrar minhas músicas, voltar a tocar em barzinho, mas ao mesmo tempo criar.
enfim, eu não me prendo a isso, não. E acho que esse lance de judoca também vai bem, Marcinho. Não sai da live, não, Marcinho. Você tá voando, velho. É bom que ele dá uma bombada, né? Ele dá uma bomba. Tudo que eu falar, você assina embaixo aí, Marcinho. Mas eu acho que é isso, Lucas. Porque se você se rotula, cara, em pouco Exato. tempo, você fica preso naquilo. E é ruim para aquilo que você tá fazendo, entendeu? Você joga um peso que não precisa. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área, eu acho que é um pouco assim, cara. Acaba se fechando, né, mano? E outra também, você não sabe como é que vai ser, né? Porque quando a gente era mais novo, velho, o stand-up não existia praticamente, né? Eu lembro É. de uns textos assim, do Jim Carrey fazer umas coisas legais, que era um Aham. início de stand-up, entendeu? Mas era mais piada, mano, anedota mesmo e, sei lá, Praça é Nossa, essas coisas assim, Ari não deixa de ser um Toledo, né? stand-up. Ari Toledo, era mais isso. Mas agora, hoje, como é que. Hoje você trabalha na Globo, mano? Você tem um contrato com a Globo? Como é que fez? Como é que você chegou lá? Eu cheguei pelo Luke, porque o Luke, quando o CQC chegou ao fim, ele recebeu um convite do Serginho para ir para a Globo. E aí o Luke conversou na Globo e disse que a gente já criava as coisas juntos do Jackson, desde a época da rádio e tal. E me apresentou lá na Globo. Aí eu fiz as entrevistas, tudo, e acabei entrando. Então eu estou já há 4 anos lá. Com esse lance da pandemia agora, as gravações os programas estão sendo reprises, estão indo bem pra caramba, mas estão sendo reprises e logo logo vai voltar. Mas eu sou funcionário da Globo, sim. E aí você trabalha em prol só do Marco Luque ou você tem outras tarefas dentro do programa? Não, só do Luke. Tanto no programa quanto assim na minha carreira mesmo. A gente está muito firme assim em todos os projetos que a gente tem para criar. Tem Isso é muita bom. coisa. Então a gente criou agora o Todos por Um, que é um show que ele faz 7 personagens. Tá muito legal agora por conta da pandemia parou, mas logo vai voltar. Então tem assim, Lucas, tem YouTube, Instagram, Facebook, cada conteúdo é de um jeito. Tem a TV, tem o teatro. A gente está pensando também em um filme. Então, tipo, tem muitas coisas que fecham assim e eu acabo ficando 100% nisso mesmo. Ótimo. E aí, cara, né, numa dessas daí, uma vez aí vocês até foram entrevistados lá, foram no programa do Bial. Conta aí pra nós um pouco dessa experiência, mano. Como é que foi pra você? Você é um cara que eu sei que na frente da câmera dá uma travada, né? Como é que Que foi é lá? Foi de isso, boa? é isso. Meter um blazer vermelho em mim Eu ainda. lembro disso. É isso. Mas foi legal. O Luke que sugeriu mesmo de eu ir. E aí eu fiquei ali sentado, o Bial perguntou uma coisa ali, acho que sobre qual personagem que eu gostava mais, qual que o Luke parecia mais. Respondi ali, trancando os olhos da goiaba, mas respondi ali. Ah, dá nervoso, né, cara? Mas eu, assim, Lógico. eu confesso que é um nervoso gostoso, cara. Não é um nervoso que Exato. me faz mal, assim. Mesmo Exatamente. cantando, eu sempre fiquei, assim, um pouco nervoso, mas quando começava a rolar o show, eu ficava muito tranquilo, muito relaxado, assim mesmo. Então, é uma sensação diferente, né? Porque se você trava em momentos que você tá vermelho... O que foi, Bozão? Bozo. Ó o Bozo. Não, Já viu Bozão, esse esse aí é um casaco? outro. Já joguei fora os dois, O já. Bozo, depois eu vou fazer um negócio desse com o Bozo para falar assim, como é que um cara que faz biologia hoje é dono de 12 bares na região de Maringá. Bozão é monstro. Tem voz de locutor de AM de 6 da manhã. Bom, Guilherme, o negócio era isso mesmo. E assim, falando um pouco mais de agora, né, cara, da pandemia e tudo, que vocês estão parados, eu tenho usado muito para criar, entendeu? Por mais que a gente às vezes não consiga no mesmo ritmo de gravar as coisas e tal, eu tenho tentado criar, mano, bastante, né? Aham. E você tem tentado fazer isso aí também? Porque eu vejo que você fica mais à toa mesmo em casa, mano. Posta foto aí segurando cervejinha na rede. É Ah, isso aí a vida, né? pandemia, fim de semana, né? Não tem jeito, né? Mas eu, cara, assim, É juro isso. pra você, Lucas, eu fico o dia inteiro pensando em situações que eu consiga usar em criação, cara. Mas não é assim, eu não me sinto trabalhando, entendeu? Mesmo, não é Exato. papo, não, cara. Eu não me sinto. Mesmo quando a gente tem gravação, quando a gente tem qualquer coisa relacionada à área de criar, de humor, de fazer as pessoas. Porque o resultado final é alguém rir, entendeu? Então é meio que você vicia nisso, entende? Então, e assim, eu tive a sorte de conhecer o Luke, que mano, ele é muito gênio, Bom, cara. Então, assim, eu aprendo muito. direto com ele e eu vejo como é gostoso quando dá certo o que a gente pensou entre nós
E ele vai lá e faz algo que, tipo, a gente não tem ideia se as pessoas vão rir ou não. E, mano, ele consegue entregar de um jeito que aí é o feeling dele, Lucas, que aí é aprender todo dia mesmo. É como entregar aquela situação. Que outro dia eu perguntei para ele mesmo, não sei se ele tá aqui na live, mas outro dia eu perguntei para ele o que não, eu ouvi alguém perguntando para ele o que teria que fazer, né? Quando você tá fazendo um personagem, o que você tem que fazer? E ele falou que você tem que, mano, esquecer tudo e acreditar no que você tá falando. Então você tem que, por exemplo, quando você for contar uma piada, se você tiver dúvida dela, não conta. Se você tiver certeza dela, conta. Que às vezes, Lucas, a piada ruim, cara, você sabe, a piada ruim, com certeza, sendo contada com certeza, você ri. Acabou. Porque você né? sabe que o cara... Meio que... Não é todo mundo que vai rir, um ou outro vai dar uma risada, entendeu? Né? Feito com convicção, você convence. É mais ou menos essa a ideia. É isso. Eu já fui nos 3 shows do Luke. Em BH eu fui em um em Juiz de Fora. E assim, uma coisa que eu achava massa, né? Era na época que ele tava lá no CQC ainda, mano. E assim, eu sempre gostei dele. Ele é um cara engraçado, né, mano? Você olhar pra ele assim, ele é um cara que já é engraçado. E o que eu gostava muito dele, mano, é o negócio que ele faz de voltar na piada toda hora, entendeu? Ele vai e conta ali uma piadinha aqui que você não ri muito. Aí você fala, mano, que bosta, sem contexto nenhum, não sei o quê. Aí passa lá umas 2, 3 coisas, daqui a pouco ele vem com ela de novo. Quer dizer, então, fica porque, naquele na verdade, negócio... a primeira não era a piada, entendeu? É isso, A exatamente. primeira era só uma citação. Porque aí ele faz muitas vezes isso de fazer com que o público se sinta, não inteligente, mas que o público se sinta à frente dele, entende? Então, tipo, eu lanço pra você uma coisa, você fala assim, putz, aquela sensação que você tá rindo, será que o cara do lado entendeu? Eu entendi. Ele faz isso direto. Então, tipo, ele se coloca numa situação de que, puta, mano, não sei o que tá acontecendo, já vem uma piada que todo mundo entende. E aí no teatro dá pra você ver certinho, porque no teatro a gente vai com o texto e ele vai fazendo cada vez de um jeito até a gente encontrar o melhor jeito de contar aquela piada. E nessas circunstâncias é onde você mais aprende, porque você vê o teste e fala, cara, porque assim, são 7 personagens, né? Então, será que se o outro personagem contasse a mesma piada, resolveria mais? Às vezes resolve, porque você tá acreditando mais num do que no outro, enfim, assim vai. E ele consegue envelopar tudo e fazer o show ficar do começo ao fim com um contexto, entendeu? E assim, parando agora um pouco de falar de humor, vamos um pouquinho para a área de esporte. Você sempre foi um cara esportista aí, a galera tá aí na zoeira, pô. Já jogamos um campeonato de basquete junto, coisa sensacional, Coque BA. E como é que você tá? Você parou, mano? Você tem feito alguma coisa? Bola, judô? Como é que tá o judô? Largou tudo? Peraí. Fala do Coque BA, cara. Explica o Coque BA pra turma. Coque BA, né? O Coque BA foi o seguinte, presta atenção. Coque BA a gente era, sei lá, que era o quê? Primeiro ano, eu acho, 8ª série, nem lembro. E tinha um time de basquete no colégio que ninguém ia treinar, não tinha ninguém, o armador do time tinha 1,5 m, por exemplo, mano, e era assim, um cara que talvez jogasse mais no time. E aí não tinha ninguém para jogar, tinha a galera do futebol, né, das peladas, aí os caras armaram uma treta lá no colégio, chamaram os caras que jogavam na cidade, né, um deles até virou aí, né, o Rafael, né, jogou na seleção brasileira e tudo mais, e aí partimos. Só que esse cara que tá aí, esse Guilherme que tá aqui na sua frente, nunca tinha encostado numa bola de basquete na vida. Aí o Catinco, nosso querido Catinco, né? Falou assim, ó, quem vai querer fazer aí um teste? E aí não apareceu muita gente, o Guilhermão falou, eu vou. Maravilha. Foi lá o Guilherme, foi pro time, e o mais interessante foi, a primeira substituição que teve, quem entrou foi ele no jogo. Ele foi o primeiro a chegar. A gente aquecia fazendo embaixadinha, lembra? Os caras fazendo Era bom demais. Que vai, e assim, cara. E a gente conseguiu ter o pior time do campeonato e um cara que foi pra seleção depois, né? Exatamente. Eu lembro de um jogo lá, acho que foi contra Ribeirão, eu acho. Tipo assim, foi muito a 2, entendeu? Um trem assim, sei lá, 72-2, entendeu? A nossa jogada era qual? A gente tocava pro cara, o cara fazia cesta. Era desse jeito. Mas era bom, mano. Por exemplo, uma coisa que eu lembro você pegando ele, mano, o cara tinha 2 metros de altura, 15 anos de idade, o cara já tinha 2 metros de altura. Ah, ela aí, ó. Ei, Florinha. Oi, tio. Oi. Eu conheci. Mas, agora, pegando aí um gancho que você mostrou ela, o seu cunhado falou aqui, e as piadas agora de pai? Sai mais ou não? De filha? É bom, não é? Nossa Senhora.
Oi, nenê. Deixa o pai Cadê a conversar. mamãe? Manda um beijo pro tio pra gente conversar. Isso. Olha a galera, tudo dando ruim. Ei, Vitória, aparece aí, Vitória. Dá um oizinho pra galera. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Aqui, meu irmão, é isso mesmo, cara. E você tá parado, mano? Não, você tem feito alguma coisa aí de esporte? Na pandemia eu tenho inchado, cara. Porque, É, pelo né? amor de Deus, cara. Nossa, é difícil, cara. Não tem como fazer exercício. Tô comprando uma bicicleta, tô pedalando aí, ó. Ô, Lucas, espera aí. Olha o Cobra falando do seu irmão pegando o lance livre, cara. Essa história é uma das melhores que tem. Seu irmão pegou o primeiro lance livre e achou que era o segundo. Puta que pariu. É isso que eu falo, por exemplo, é pegar uma coisa dessa, né, mano, uma situação de que a gente viveu, é muito mais fácil fazer uma piada em cima do que você viveu, entendeu? Porque, por exemplo, você criar uma coisa do nada, mano, como é que eu vou fazer uma piada, sei lá, sobre a Rússia, se eu nem sei o que tem lá, entendeu? Não consigo viver, né? Você nem liga para aquilo, né? Tipo, Exato. Por exemplo, também você contar piadas na sua aula que tem a ver com você e fazer muitas pessoas rirem disso, aí a fórmula perfeita, porque ninguém nunca vai copiar aquilo, porque é só seu. Exato. Se você, por exemplo, ficar sempre fazendo piadas dos assuntos que tá todo mundo fazendo piada, é ruim, cara, porque tem que ter um equilíbrio entre você se mostrar antenado e mostrar o teu trampo, entendeu? A tua vida. No meu caso aqui, ó, o Marcinho até falou aqui, ó, você viver a história do Durvalino, né? É o Du, o Pingo, técnico nosso de futsal. É, Marcinha! Ele achava que o goleiro era sempre chamado de Du, né? E ele achava que o Du era Eduardo. E aí ele, na inscrição lá, ficava falando Eduardo, descobriu que era Durvalino depois. Cara, ela não aguentou. Ficou 2 anos jogando com o moleque achando que era Eduardo. Você tava falando aí da sala de aula, cara, igual tentar achar um equilíbrio também, entendeu? Porque eu, algumas vezes, cara, eu já fui muito cobrado pela direção, por exemplo, do colégio, porque o colégio não é para fazer a piada, entende? Eu tô ali para dar aula. Mas se você for perguntar para os alunos, a maioria vai querer ter um professor mais engraçado, mano, do que uns caras chatos, igual a gente teve aula aí, vários, entendeu? Uhum. Então o negócio é tentar achar esse meio termo, né? Porque, tipo, se eu entrar fazendo piada o tempo inteiro também não adianta. Vai ter sempre um aluno que vai chegar e vai falar assim, nossa, velho, eu tô aqui para ter aula, não tô aqui para piada. Mas é um jeito de eu chamar a galera, entende? Né? Faço umas brincadeiras e tal. Então isso é bom. Guilhermão, era isso mesmo, cara. Tamo junto, tá? Eu só queria que o pessoal aí tá esperando, né? Você falou que ia fazer um striptease aí no final, tava de sunga. Como é que vai ser isso? Vai ter? Eu boto a música aqui, cara, você começa? Não, vai cair a conexão já. Pro bem de vocês, não, cara. Aqui, mano, muito obrigado, viu, velho? Bom te ver, bom falar com você. Foi legal, cara. É um papo descontraído aí nosso. Tamo junto aí, se precisar. Legal falar também, cara, que você... A gente se formou o quê? No pré, na quarta, na oitava e no terceiro, né? Tudo, né? A minha eu só mãe... né? Ah, é verdade, eu não falei isso. A minha mãe alfabetizou a gente. A sua mãe foi pré-2, né? No pré-2. Aí a sua mãe me deu aula no ginásio e seu pai me deu aula no colegial. Que então, no caso hoje é fundamental e médio, né? O quê? Hoje a gente chama de ensino fundamental, que era o ginásio, e ensino médio, que era o nosso colegial. Por exemplo, nós somos velhos, né? Nós fizemos 8ª série, hoje a galera faz 9º ano, entendeu? As coisas mudam, não tem jeito. E aí a galera, os pelicanos, tudo aí na área, velho, tamo junto. Infelizmente essa pandemia fudeu, que nós tínhamos vários casamentos aí agora. Tem uns que estão gostando, entendeu? A hora que pegar a coragem... Eu acho que foi o Brunão que lançou essa pandemia, mano. Ele que lançou esse coronavírus pra cascar fora. Pega canta a música aí que você lançou, caralho. Eu não consigo cantar, por quê? Porque eu não sei ela. Olha o que aconteceu da música. Eu fiz a música, os acordes. Eu nunca ensaiei, entendeu? Mandei pra um amigo meu, ele fez as trilhas, musicou. Aí ele pegou e falou assim, ó, põe a voz. Eu botei a voz. Aí eu peguei, ele falou assim, ó, agora começa a tocar. Eu falei assim, então me manda a cifra, porque eu não sei a cifra, entendeu? Mas eu vou tocar um dia. Toca aí, vamos ver se você tira. Vou mandar pros moleques aí de novo, ó. Ei, tá lá, mano. Esse aí, ó. Essa tatuagem nossa do nosso grupo, mano, dos pelicanos. Quem fez você? Você, Vitor. Tá aí na área. Leandrão, vamos ver se agora... Cara,
eu Cria assim, coragem. durante o judô, o cara que eu mais bati na escola foi o Leandro, eu acho. É, o Leandro sempre foi, né, cara, desse jeito. Sempre foi, né? Vamos ver o que ele fala aí. Não tem jeito, né? Leandro sempre foi, a galera é saco de pancada, né, mano? Aqui, ó. Olha lá vem ele. Não faço mais nada. Oh, mas bom demais, velho. Tamo junto, velho. Muito obrigado. Fazer mais Valeu. vezes aí. Vamos sim. Guilhermão, aquele abraço, mano. Obrigado. É nóis, velho. Tamo junto. A galera Valeu. que comentou aí, eu tô lendo tudo aqui que não dá tempo de responder, mas É muita ficou massa. correria, né, mano? Valeu aí a galera que tá participando. E depois eu vou lançar no YouTube, cara. Quando eu acabar aqui, eu pego isso e jogo pro YouTube. Pra quem que perdeu aí, por exemplo, o Brunão falou que não ia ver. E Aham. até o Linguinha tá aqui, ó. O Linguinha, os 86 nunca ganharam dos 88. Presta atenção, ô Lingo. Presta atenção, rapaz. Vai Ó, e ajudar seu irmão a casar, né? olha lá. Meu irmão tá Aqui deixando não, de rapaz. apanhar pra ficar igual eu também, ó. Gui, valeu então, meu querido. Valeu, velho. Valeu demais. Aquele abraço. É Tamo junto, nóis. hein? Abraço. Valeu, Valeu. gente. Abraço. Tchau. Valeu. Linguinha enganador. Tchau. Galera, é isso aí, mano. Foi bom, uma nostalgia aí pra nós. Tia Suzy tá aí na área, ó, também. Muito obrigado a todo mundo que participou. Quem ainda não, às vezes você conhece alguém que não conseguiu ver, vou lançar no YouTube já já, beleza? E tamo junto, Feuzinho, galera do Pelicano, todo mundo, Mariana, aquele beijinho no glúteo. Valeu demais, moçada. Tamo junto. Mais um Quarentena Talk Show pra vocês. E vai acompanhando aí. Todo domingo, nós estamos que estamos. Valeu! Ai, nossa senhora.